Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje vamos conversar com Marcos Silveira e Fernando Souza sobre uso de dados na gestão urbana. Nascido em São Paulo, Marcos é cofundador e diretor executivo da Datapedia, negócio social que transforma dados e inteligência para política e gestão pública. É mestre em liderança e gestão pública pelo CLP, Centro de Liderança Pública, é colunista de política e gestão pública no portal UOL, faz parte da rede de talentos da educação da Fundação Lehman e da RAPS, a rede de atuação pela sustentabilidade. Marcos também participa como membro fundador do movimento Agora. Também de São Paulo, nascido na Avenida Paulista, Fernando é sócio fundador da Urbit, empresa de Big Data Geoespacial. Ele é mestre em Real Estate pelo Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, trabalhou no setor público, privado e na academia nas áreas de desenvolvimento urbano e imobiliário, tendo participado de projetos como a Operação Urbana Água Branca e a Concessão Urbanística Nova Luz. Fernando também é membro do conselho da Latin American Real Estate Society. Também estão presentes ao vivo durante a gravação apoiadores do Caos Planejado. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Marcos e Fernando, sejam muito bem-vindos. Um grande prazer poder falar com vocês sobre o uso de dados na gestão urbana. E para começo de conversa, para vocês se apresentarem para os ouvintes, queria pedir para vocês, assim, rapidamente, um minutinho, explicar o que cada empresa de vocês faz, e como é que vocês têm lidado com esse tema do uso de dados. Marcos, por favor, se puder começar. Obrigado. Então, Antônio, uma honra estar aqui. Aí, Fernando, também, legal ver participando. A gente tem a Datapedia. A Datapedia é uma empresa com uma proposta de impacto social que percebeu uma riqueza muito grande no Brasil de dados públicos. O Brasil tem a 8ª colocação no ranking de transparência de dados disponíveis, mas esses dados eles estavam segregados, separados e escondidos para a tomada de decisão. E aí, depois de algumas experiências trabalhando na gestão pública para prefeitos, governadores, secretários, a gente criou a Datapedia para unificar, traduzir e disseminar esses dados para uma tomada de decisão mais eficiente e efetiva na gestão pública e na política. Muito legal. Obrigado. Fernando? Legal. Prazer estar aqui. Eu também sou fã de vocês e estar com o Marcos aqui também. Gosto muito da plataforma aí da Datapedia. A Urbit é uma empresa de geodata que coleta, organiza informações territoriais. Então, assim como o Marcos falou da Datapedia, a gente tem uma missão social que é aumentar a eficiência da cadeia imobiliária como um todo. Então, a gente acredita que, por meio da organização dos dados, que, como o Marcos disse, tem muitos dados disponíveis nas prefeituras, governo, na União, e até base de terceiros, que precisa de organização, precisa de uma padronização e precisa ser trabalhado e disponibilizado para os demais profissionais, empresas que trabalham na cadeia imobiliária, mas que não sabem lidar e trabalhar com esses dados. Então, um pouco diferente da Datapedia, a gente trabalha com o governo um pouco, mas não é o nosso foco maior são empresas e profissionais do mercado imobiliário. Perfeito. Bom, Marcos, Fernando, eu queria começar o nosso bate-papo tentando deixar mais informal, pegando assim alguns exemplos que eu tenho visto do trabalho de vocês para ilustrar como que os dados podem nos ajudar para pegar a opinião de vocês de como isso funciona. Então, do trabalho do Marcos, durante as eleições, através do Datapedia, você conseguiu medir na sua coluna do UOL os principais indicadores ao longo da gestão dos candidatos incumbentes, dos prefeitos da última gestão. Então, alguns títulos que eu pesquei ali, por exemplo, São Paulo, gestão Dória Covas diminui violência, mas falha na saúde. Rio de Janeiro, Crivella melhora ensino infantil e desgoverna na saúde. Então, o que eu gostei da análise que tu normalmente traz é que tu tem focado principalmente no que eu chamo de indicadores fim e não meio. Então, a gente vê muitos candidatos políticos dizendo assim, bom, a gente é a favor da pauta X, a gente criou um programa, uma lei, a gente destinou verbas para educação, para saúde, mas que, na verdade, enfim, esse não é o motivo relevante que a sociedade busca, mas sim resultados de fato. Então, como que você vê essa forma de pensar em relação a indicadores meio e fim e como que isso é tratado nas políticas públicas e que repercussão você tem tido a partir desse tipo de análise, a partir do trabalho que você tem feito e mesmo dos artigos no UOL? Legal. Bom,
pauta da UOL, ela veio de um pedido da editoria que buscava fazer uma avaliação bem neutra, bem técnica, que foge da narrativa atual de, bom, a política vive muito disso, né, as ações que estão fazendo, os planos que estão fazendo, e só que do outro lado da sociedade a gente precisa ter muito mais clareza que, bom, o plano, o meio, o que é feito, ok, mas os resultados precisam vir. Então, para isso, não falar muito de estamos distribuindo kits, estamos realizando tal e tal coisa, mas buscar o impacto disso na sociedade, e aí o pensamento acaba sendo uma coisa de trás para frente. A gente pensa num resultado final de desenvolvimento social, ou de uma educação de maior qualidade, ou de uma saúde, no caso a gente utilizou o programa Saúde da Família, se tem mais pessoas atendidas numa rede de atenção básica, ou se um determinado número de doenças reduziu uma taxa. Então, a partir dessa visão mais pragmática e neutra de um caminho, outro caminho, uma ideologia, outra ideologia, vamos pegar uma linha de corte em que a sociedade tem mais ou menos os mesmos serviços, é esperado que se tenha os mesmos resultados, e aí, a partir disso, quais são os indicadores que a gente tem disponível para municípios e quais os indicadores que a gente conseguiria uma frequência possível para ser medida em mandato, né? Porque às vezes a gente não tem uma frequência tão grande. E então, assim, a partir desses trabalhos, a gente tenta educar um pouco mais tanto o cidadão quanto os gestores públicos, os agentes públicos, a tomarem mais consciência de, olha, resultados desejados são esses, você precisa olhar para tal e tal indicador, e a partir desses indicadores você constrói essa política. E mesmo nessas narrativas do WhatsApp e narrativa política, é meio que, não, o meu candidato de tal lado, ele está fazendo uma coisa boa. Não necessariamente. Então, para os candidatos e para os governos foi uma coisa bem importante, chamou atenção, e para a população, para o público geral que o portal tem, né, também chama atenção para fazer essa distinção. Pô, olha, realmente, minha percepção que eu tinha, ela se confirmou ou não sabia que tal e tal coisa aconteceu. E aí é um processo que leva tempo. Agora, uma pena que, assim, a gente está hoje, a gente olhou para trás, a gente olhou o retrovisor para analisar as coisas se deram resultado ou não, mas a intenção é que agora a gente chame mais a atenção para o plano de governo, PPAs, que olhem para esses números e falem, olha, o meu objetivo no PPA não vai ser fazer isso, vai ser reduzir tal e tal indicador, vai ser conseguir tal e tal resultado para isso. Então, isso vem muito do coração da Datapedia, do que a gente acredita, do que a gente fez para alguns municípios, alguns estados. O caso que eu destaco aqui foi Catanduva, interior de São Paulo, que eu participei da gestão do prefeito lá, e aí o foco excessivo nosso era a melhoria da qualidade da educação e o IDEB, que era a nota a ser alcançada e tal, e aí em 4 anos de gestão, de 5,9 foi para 6,9. Então, aí que está o resultado, e aí que está trabalhar 4 anos durante uma gestão, um ciclo completo, orientado para tal e tal resultado. Não, perfeito, né? Acho que é isso que a gente tem tentado difundir aqui no Caos Planejado, né? Porque acho que no planejamento urbano brasileiro se foca muito nos processos, né? Como que vai ser o plano, quem é que vai participar, que instrumentos vão ser criados, quais são os objetivos, mas isso raramente é medido, qual que é o impacto do plano ao longo do tempo, e tampouco, né, a análise de o que existe hoje para a próxima revisão de um plano, né, para tentar achar essas relações de causa e efeito. Mas, Fernando, a Urbit também esteve na mídia recentemente, né, ajudando na apuração de matérias da Veja São Paulo, enquanto o Raul Justilores era editor. O Raul teve aqui no nosso podcast de novo, no nosso último
episódio. Teve um artigo em relação à má distribuição do verde em São Paulo, uma outra matéria que fala a respeito do gasto em locação de imóveis por governos federal, estadual e municipal, enquanto há imóveis próprios vagos na cidade, né? E, assim, o meu entendimento é que na área urbana, esses dados ainda são difíceis de conseguir, né? Acho que até conversando com o Marcos, ele comentou isso outro dia, né? E, assim, eu mesmo, né, tentei fazer algumas pesquisas por causa do planejado, buscar, por exemplo, quantas unidades habitacionais são construídas em cada cidade por ano, ou qual que é a necessidade de moradia nas principais cidades brasileiras. E esse dado é ora inexistente, ora desorganizado, ora capturado pelo setor imobiliário, né, e não pelo poder público. Exato. Então, qual é a sua, assim, qual é o seu diagnóstico em relação à organização desses dados, né? O que está faltando? Porque, assim, esse tipo de matéria é muito raro, eu diria, né? Esse tipo de matéria como saiu na Veja, né? Com esse tipo de análise. Então, qual que é o seu diagnóstico e como que vocês têm trabalhado para melhorar esse cenário, né? Assim, focado na área urbana? Perfeito, boa pergunta. Acho que esse é o principal desafio da URBS, né, como empresa, como você falou. É difícil fazer essa coleta de dados territoriais urbanos, porque eles estão muito dispersos, né? E talvez nem disponíveis, então esse é um outro ponto, mas quando disponíveis, eles estão dispersos. E mesmo assim é necessário uma qualificação técnica para você conseguir trabalhar e manipular esses dados. Então, para um agente só, ou seja, no caso, você, né, como pesquisador, como jornalista, ou uma empresa que precisa de dados para tomar sua decisão, mas acaba sendo um custo muito alto para ela, não só em termos financeiros, mas em tempo de dedicar, entender os dados e trabalhar esses dados. Então, ela abdica do dado. Ela não trabalha com dado, ela vai trabalhar com dados mais simples, que ela tem acesso, ou mesmo com feeling, com, né, o intangível, com a base quali, que vem da experiência da empresa ou dos seus parceiros. Então, é aí que a URBIT entra, no sentido de vamos consolidar todos esses dados como empresa e disponibilizar e torná-los mais baratos para o mercado como um todo, para todos os agentes, né? O que falta? O primeiro passo é uma qualificação dentro do poder público para que disponibilize esses dados, tá? O Brasil, assim, já tem muita coisa disponível. É até uma surpresa, às vezes, você ver cidades médias do interior com dados abertos, com uma certa organização. Tem já capitais que estão em um nível bem avançado, não só na disponibilização dos dados, mas na qualificação do seu corpo técnico para disponibilizar esses dados. Mas, mesmo assim, quando disponíveis, a maioria não estão georreferenciados, né? E quando a gente fala em urbanismo, em território, muda tudo se ele for georreferenciado. Então, bom, o primeiro passo é a prefeitura, né, o governo, disponibilizar esses dados. Eu acho que já tem muita coisa disponível, mas falta muita coisa ainda. E o segundo é a qualificação técnica, não só do poder público, mas também da sociedade, que vai usar esses dados, que vai capturar esses dados nos portais, conseguir trabalhar. Geralmente são bases gigantescas, de gigabytes ou até mesmo terabytes, em formato cru, que não é qualquer um. Tem que ser um cientista de dados, tem que ser um engenheiro, um matemático, para conseguir trabalhar com esses dados. Então, falta uma qualificação técnica, mais pessoas qualificadas para trabalhar com isso, e nos dois lados, no poder público e no setor privado também. Mas, assim, nesses 4 anos de projeto e 2 anos de empresa, eu tive uma surpresa positiva com o que nós encontramos. A gente imaginava encontrar um cenário pior no sentido de fornecimento de dados. Teve uma melhora muito grande nos últimos anos, e a gente tem um caso da Prefeitura de São Paulo, o portal GeoSampa, que acho que é o melhor case aí de sucesso. Se tiver que falar ponto a um, eu diria que é o GeoSampa de São Paulo, tá? Aqui no Brasil. Legal, eu ia perguntar justamente isso, né? Se tem cidades que se destacam positivamente ou negativamente, né? Porque vocês atuam em mais de uma cidade. Já teve, por exemplo, alguma cidade que vocês chegaram assim, bom, a gente não conseguiu encontrar nada relevante para, enfim, oferecer qualquer tipo de... né? Exato. Vocês já se depararam com essa situação em cidades grandes? Sim, claro, nos deparamos, mas ela é mais comum em cidade pequena. Geralmente o nada é uma cidade do interior,
que mal tem um corpo técnico para trabalhar com isso. Então, o que você tem, às vezes, são DWGs do zoneamento, da base de lotes fiscais, mas não são georreferenciados, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de fazer essa conversão, etc. Né? Então, agora, nós fazemos isso, mas daí, geralmente, nós fazemos de maneira consultiva e a gente aplica outras ferramentas. Sai muito mais barato, lógico, para nós, capturar um dado já referenciado, já trabalhado, e simplesmente padronizar ele, colocar no padrão e disponibilizar em API. Então, na ausência, e quando necessário, é possível de se fazer, mas a empresa faz como serviço sob demanda. Né? E Marcos, a sua interpretação em relação à busca de dados semelhante à experiência do Fernando, e acho que tu teve, né, algum contato com o meio acadêmico, tem alguma instituição acadêmica que tem tentado capitanear esse esforço, né, e como é que tem sido essa relação entre academia, poder público e empresas como a de vocês? Isso está evoluindo no Brasil? Sim, isso acaba, dos dados, por exemplo, do GeoSampa, né, isso acaba sendo o resultado de algumas ilhas de excelência que acabam acontecendo. Você vê isso em algumas prefeituras, alguns esforços de servidores que conseguem encontrar lideranças que acham isso importante, e aí a coisa anda, né? Agora, na academia, a gente vê uma coisa não tanto academia mais formal, que a gente pensa de faculdades e tal, mas está sendo criado um ambiente que não deixa de ser academia, mas uma academia mais prática, mais dinâmica, de aulas online, cursos de capacitação para servidores, de georreferenciamento, uma coisa papum, e o pessoal da Open Knowledge Foundation está trabalhando bastante nisso. Tem algumas bolsas que estão sendo dadas, o pessoal do GE Inova, fazendo junto com o ENAP, está conseguindo levantar bem essa pauta, mas aí você precisa de um servidor dessa área setorial, então um servidor da área de urbanismo, um servidor da área de saúde, um servidor da área de educação, que tem contato com isso, acha uma liderança, e aí começa um processo de abertura de dados, georreferenciamento de dados, e a coisa vai andando. Uma outra experiência que poderia destacar aqui é Teresina, que está com um trabalho muito, muito bom, muito robusto, de perseguição da agenda da ONU, os ODS para 2030, e nesse processo, a abertura de dados, interpretação geoespacial dos dados, foi feito com excelência, assim, então até com uma fonte de recurso. E o Brasil tem disso, né? São 5.570 municípios distribuídos aí, um celeiro de boas e más práticas, mas essas boas práticas, acho que o papel do podcast é também dar espaço, dar luz para essas boas práticas e incentivar. E aí podcast, academia, mídia e assim vai. É por aí mesmo, né? Então, até ia perguntar, assim, vocês falaram de cidades brasileiras com quem vocês já trabalharam, já buscaram dados, e tem alguma cidade que vocês veem, assim, ou pelo menos parte, né, como um benchmark, né, que se destacam nessa área mundialmente, né, porque eu pelo menos já vi, tem casos na Ásia, né, de cidades-estado, digamos assim, bem geridas, Singapura, Hong Kong, né, que tem departamentos de estatística próprios e publicam relatórios, né, mensais, anuais, sobre o que está acontecendo na cidade. E tem um caso recente que eu vi, muito interessante, de Buenos Aires, né, que divulga mensalmente um relatório em relação a cidade edificada, né? Tanto de novas unidades, quantas unidades estão para aluguel, preço médio das unidades, né? Para mim, assim, ver aquilo foi muito impressionante, dado a escassez que a gente vê desse tipo de informação nas cidades brasileiras. Então, eu queria perguntar para vocês se vocês veem outros exemplos, né? Ou se vocês já conheciam esse exemplo de Buenos Aires. Eu não conheço esse exemplo de Buenos Aires. Agora, uma iniciativa que eu achei muito boa de Nova York, eles têm um plano
né, de abertura de dados. Se não me engano, 2040 ou 2030, pode haver memória aqui. Mas só o fato de você ter esse plano, e o estado deles atual já é muito bom em termos de transparência, consegue acessar muita coisa em API, já tem muita informação, mas o fato de você ter um plano mobiliza, né, recursos da cidade como um todo para que melhore e tenha continuidade essa iniciativa. Eu já tive conversas com, enfim, incorporadores, pessoal do mercado imobiliário, que chegou a colocar, por exemplo, um medo, né, o Geosampa sair do ar, né, ou da prefeitura descontinuar, então o prefeito, que é Brasil, enfim, descontinua tudo, muda tudo. E eu acho isso praticamente impossível, porque o benefício é tão grande que seria uma pressão muito forte você deixar que algum gestor faça isso. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de pontuar o plano de abertura de dados de Nova York. Tá? São Francisco também é uma cidade que tem bastante dados abertos, fácil de acessar, tranquilo. O que eu conhecia era Buenos Aires, acho que naquelas conversas eu acabei te passando, a referência, é um trabalho muito, muito bom. E a América Latina tem algumas experiências legais assim, de abertura de dados que deem fronteira do conhecimento, e assim, um pouco esse tema urbanístico, ele é bem forte para Medellín, né? E que teve aí uma gestão que priorizou bastante, pensou nisso de uma maneira estratégica para o desenvolvimento, mas eu não sei como é que está essa abertura específica de dados sobre a habitação, mas lá tem um bom trabalho, assim. Agora, sempre perigoso trabalhar também, às vezes, boas práticas, porque estudando um pouco gestão pública e implementação de política pública, é muito mais fácil você ver políticos ou a mídia de uma maneira superficial falando que tem, falando que funciona, mas dá muito mais trabalho você sair dessa superficialidade e ver se tem de fato valor, entrega, solidez. A analogia é muito mais fácil você ser uma cobra coral falsa do que você realmente ser uma cobra coral verdadeira que tem veneno e mata a sua presa, né? Até no caso da experiência do governador de Nova York, que foi apontado como sucesso no enfrentamento à Covid e tal, passou um tempo e descobriu que ele estava escondendo alguns dados e botou para baixo do tapete algumas mortes que aconteceram em momentos estratégicos e tal. Então, tem que ter sempre muito cuidado em relação a isso. E aí, a boa prática nessa gestão urbanística ou na gestão pública, às vezes, não está tanto em descobrir o que de lá fora funciona bem, mas você olhar um pouco mais para dentro de casa, ver quais são esses servidores legais que têm interesse, que podem receber uma capacitação, quem que aqui, por exemplo, num trabalho de melhoria de educação, quem que aqui diretoras de escolas são engajadas, descobrir essas boas práticas locais e trazer luz para essas boas experiências que no contexto já funcionam, e aí você promover uma troca no sistema complexo, sabendo que tem boas práticas internas. Engraçado, né? É a meta-discussão do que a gente estava falando antes, né? Pessoas que divulgam que tem dados, né? Mas que o resultado não é, de fato, estão trabalhando com dados. Mas, enfim. Acho que outro tema que eu acho interessante, e eu queria ouvir vocês, é em relação à origem de dados públicas e privadas, né? E, digamos assim, a propriedade em relação a esses dados, que acho que tem sido uma discussão muito frequente hoje em relação ao uso de dados, né? Então, do ponto de vista do poder público, né, parece evidente que, bom, os dados de natureza pública, né, são e deveriam ser, né, organizados e disponibilizados e usados, né? Mas tem muitos que defendem também que dados de empresas privadas que têm alguma relação direta com o poder público, né? Eu vou citar, sei lá, desde Airbnb em relação à localização das unidades para aluguel de curta temporada,
a uma Uber ou uma iFood que, digamos assim, usa as vias, né, para o seu transporte, mas que também poderia ser qualquer empresa de entrega, né? Já que né, não precisa só falar das tecnologias mais novas, mas as que estão aí há muito tempo. Né? Empresas de telefonia, que tem, né, que muitos defendem que poderiam simplificar a forma que a gente faz pesquisas de origem e destino para fins de mobilidade. Né? Então, como é que vocês veem essa relação? Né? Até que ponto faz sentido, né, a exigência da abertura desses dados e até que ponto não, né? Bom, todo o modelo de negócio dessas empresas se baseia em ter a propriedade desses dados, né? E seria, né, inviável para a própria empresa se manter caso tenha que disponibilizar isso, né? Ou existe um meio do caminho, né, onde possa se disponibilizar alguma plataforma, não sei, né? Vocês que são especialistas aí talvez tenham uma opinião interessante em relação a isso, até porque empreendem na área. Você quer começar, Marcos? Aí acho que eu queria ouvir você antes, até pela sua experiência de privado com o público e tal. Não, a minha opinião é o seguinte, o Waze, você pode solicitar acesso à API deles, mas eles liberam só se você for uma organização sem fins lucrativos ou um governo, você precisa de um convênio, né? Já tem o Uber, por exemplo, disponibiliza já algumas informações, mas são muito limitadas e só de algumas cidades. E é muito agregada a informação também. Né? O que eu acho? Eu acho que existe um meio termo, existe um meio do caminho. Acho que não dá para exigir que as empresas abram tudo, porque tem ali, né, suas informações, aliás, até pela LGPD, não pode liberar, né, com nome, CPF, tem que ser um dado anonimizado. Então, eu acho que as empresas podem sim trabalhar numa anonimização desses dados e disponibilizar em plataforma. Eu acho que isso pode sair muito mais barato para eles do que eventualmente pagar uma outorga ou pagar algum tipo de compensação financeira para uso das vias, como você colocou. E eu acho que também não tem muito a perder, até porque se a empresa está fornecendo um dado que já está trabalhado, está consolidado, está anonimizado, o concorrente dela vai ter acesso, mas ela vai ter acesso do concorrente também. Então, os dois estão disponibilizando as informações. Né? Então, acho que só tem a ganhar. Eu acho que esse é um dos caminhos para que a gente não dependa só do poder público e passe a trabalhar com informações em tempo real, até pensando diminuir custo de pesquisas, diminuir custo de censo. Por que a gente tem que esperar 10 anos para você ter um dado sociodemográfico, sendo que, usando eventualmente esses dados em tempo real, a gente consegue ter eventualmente uma estimativa, talvez não tão precisa quanto um censo, mas uma boa estimativa, mais atualizada, e tudo, no fundo, vai sair mais barato e mais rápido. Então, eu acho que tem meio termo, acho que vale a discussão. Sim, pelo lado do privado, eu acho que tem essa discussão hoje, até porque tem valor, né? Tem demanda para acessar esses dados, e aí, na lógica de startup, você procura modelos para gerar receita, e aí aquilo, numa coisa de oferta e demanda, é negociável, quem tem interesse, como é que isso é feito, e aí até o caso da Waze é bem importante, mostrando, a gente conseguiu aqui um modelo que chama atenção de prefeitura, chama atenção de mídia, e a gente consegue ganhar dinheiro por aí também, e é legal. Então, é legal e é lucrativo. Mas tem esses modelos de anonimização, de randomização, que aí é um pouco essa conta do quanto que dá para ganhar dinheiro, isso já virou commodity, então abre isso, né? Mas assim, tem uma coisa bem inovadora a ser pensada, de até um pouco libertária, anárquica, assim, de como que a gente pensa em institutos de pesquisa autônomos, até privados, de algum modelo, para a gente ter uma concorrência para o IBGE, uma coisa que a gente consiga até remunerar cada cidadão por responder perguntas, por oferecer esses dados, por ele escolher empresas que ele deseja.
agora no Vale do Silício já tem uma empresa que está mais ou menos por aí, que é a rede social que está remunerando o usuário que oferece essas informações. E aí tem uma visão arrojada, que é você criar um mecanismo, todo mundo vai ter seu celular, que você pode dar o georreferenciamento ou não, você pode falar onde você mora, você pode criar, já tem algumas empresas que fazem essa uberização de pesquisas, e isso vira um modelo de negócio e que poderia baratear e ter informações muito mais frequentes, atualizadas e ser bom para todo mundo. E aí, gradativamente, você junta outra camada de tecnologia com os gêmeos digitais, de alguma maneira, você tem as pesquisas, você consegue planejar, pensar, fazer um baixo custo de planejamento urbano e distribuição social, combate à pobreza e por aí vai, que pode vir a ser bem revolucionário, aí é mais ocidentalizando, né, o que na China o Oriente está tentando fazer mais por imposição autoritária, já está avançando muito, mas tem uma oportunidade para a gente pensar num modelo de negócio mais para a nossa cultura ocidental e democrática e que todo mundo ganhe com isso. A partir dos teus exemplos, eu não pude deixar de pensar em exemplos como a própria Wikipedia ou OpenStreetMaps, que partem desse princípio, né, colaborativo para a união e organização de dados. E em relação à parceria com instituições privadas, vocês estavam falando, estava pensando aqui, né, assim, quando eu tento pesquisar dados referentes à produção habitacional ou imobiliária, que, querendo ou não, fazem total parte, né, do desenvolvimento urbano de uma cidade e de, enfim, para onde a cidade está crescendo e quanto de infraestrutura precisa e que serviços precisam, esses dados são coletados hoje por Secovs, ADEMES da vida, né, instituições do mercado imobiliário, que muitas vezes publicam esses relatórios, né, às vezes mais abertos ou não, mas que, infelizmente, não tem uma conversa, né? Eu acho que isso foi o que mais me desapontou, né? Que, assim, por um lado, parece ter, assim, uma pressão grande, né? Puxa, né? A Uber está usando as ruas e precisamos ter os dados deles, né? Mas, puxa, peraí, tem coisas até mais relevantes, né, pro desenvolvimento urbano da cidade, que já estão, assim, disponíveis, mas que não tem a mesma sedução, né, ou pressão do setor público para ser usados. Eu achei isso curioso, né? Mas acho que, enfim, tentando puxar um outro tema, né, que acho que não dá para deixar de falar, dada a magnitude, foi o corte na verba do orçamento do censo, né, que, segundo as matérias recentes, foi mais de 90% da verba, né? Enfim, por maior que seja a otimização, sem dúvida vai ter muito menos dados disponíveis, né, no que é talvez uma das principais fontes, né, e assim, para ter um acompanhamento ao longo dos anos em relação ao mapeamento da sociedade brasileira, né? Então, eu queria pegar, assim, qual que é a visão de vocês, o que significa, né? E também, né, até como isso impacta o próprio serviço de vocês, já que eu imagino que vocês puxam dados do censo. Fernando pode começar. Eu acho que a questão do censo, acho que é na que a gente evolui, né? Então, acho que as empresas, o mercado, todo mundo vai tentar alternativas. É lamentável, né? O corte, já o atraso, né, do próprio censo, mas, enfim, a gente vai ter que tentar criar alternativas e se mobilizar. Eu acho que a gente faz uso e muito das informações do censo, mas o que a gente está tentando fazer é traçar parcerias comerciais com empresas de dados, né, como você já citou, a gente já conversou aqui, para compensar, né, de maneira que também, naquela ideia que eu já comentei, quer dizer, por que a gente precisa esperar 10 em 10 anos para ter um dado atualizado? O censo é importante que tenha, mas tem que existir alternativas nesse meio tempo para que se consiga uma boa atualização dos dados territorializados, né, granularizados. Lógico, você não vai conseguir no nível de setor censitário, mas se você consiga no mesmo nível de bairro, já é mais que suficiente.
Então, enfim, eu acho que também é na dificuldade que o mercado acaba, os empreendedores, as empresas, próprios agentes do poder público, de prefeituras, de Estado, por meio das pesquisas OD ou de outras pesquisas, vão acabar tentando compensar a falta de informação do censo e o atraso do censo. Enfim, a gente está tentando ajudar ao máximo e levantar essa bandeira para ter alguma coisa. Há um panorama, analisando essa trajetória recente aí do governo federal, a gente está bem ruim, a gente piorou bastante em qualidade de dado, em transparência, em conceito de governo aberto. E aí, até o mesmo grupo da OCDE que acabou de fazer uma avaliação sobre perigo de corrupção, aumento de corrupção no país, a gente participou também desse questionário na parte de governo aberto, porque uma coisa depende da outra, né? E fazer o reporte para eles foi algo bem impactante, bem triste, ver o quanto que tiveram diversos ataques, a gente ainda está tendo. O caso do Ministério da Saúde, que bagunçou totalmente as bases de dados, e a gente está com um consórcio paralelo da imprensa, que está divulgando os dados. Isso é um absurdo, isso não deveria existir e deveria voltar para o Ministério. E isso, a gente está falando só de dados de doença, de hospitalização, não estamos nem falando de vacinação, e vacinação também está bem desorganizado e desarrumado. Teve os casos de vazamento de dados, então aquele caso da menina, a menina que foi estuprada em São Mateus, Espírito Santo, e teve dados divulgados para uma base de apoiadores. Isso foi um caso absurdo e não teve investigação depois dentro do Ministério, não teve julgamento daqueles servidores, daquele episódio. A gente teve também todo o questionamento dos dados de desmatamento. O presidente do INPE foi demitido, e aí já desmobilizando, descredibilizando, fora um decreto em abril de 2019 que acabou com diversos conselhos participativos que também reforçavam uma maior transparência, um maior equilíbrio e abertura da sociedade para fazer uma gestão mais transparente, mais democrática, né? E aí agora com esse questionamento do censo é um pouco, vamos matar um mensageiro, vamos só ser cobra coral falsa e falar o que a gente está fazendo e botar nas mídias e manipular, do que ter um contraponto com os dados e falar, olha, o negócio está feio. Agora seria o momento mais importante, acho que do século, se a gente pensar no século de 2000 a 2100, o momento mais crítico para a gente ter informação, para a gente saber onde a gente está pisando, que política pública a gente precisa fazer, quais os resultados, que tipo de impacto ocorreu na pandemia e vai vir a ser mais impactado como educação, como saúde, assistência social, economia. Então, é um pouco uma fantasia, uma ilusão, uma coisa de achar que está tudo bem e que não está. E aí esse senso de urgência precisa ser colocado aqui e a gente, num redemoinho de coisas e ações que foram feitas, não acaba tendo a dimensão da questão. E aí, só para adicionar mais um ingrediente também, teve aquela investigação do relatório de professores e policiais antifascistas e uma perseguição de servidores públicos a partir desses dados. E isso também vai totalmente contra as indicações da OCDE e referência global do que é uma boa gestão pública baseada em evidências e um governo transparente e aberto. E, infelizmente, a gente regrediu demais. E agora a gente está aí catando os cacos desse prejuízo todo. Vai demorar para a gente voltar como estava antes.
Eu acho que a palavra que o Fernando usou é adequada, né? Lamentável o cenário. E assim, a mensagem que eu ouço de vocês é justamente isso, né? É que a gente deveria estar vendo o oposto, né? Um aumento do uso de dados, mais frequência, mais granularidade, né? Enfim, pelo menos é a visão que eu tenho. E o João Melhado também escreveu, já faz quase 2 anos, né, quando começou esse assunto dos cortes no censo, ele escreveu um artigo para o Caos Planejado, justamente lembrando daquela clássica frase: quem não mede, não gere. E eu acho que esse foi esse foi o motivo pelo qual eu convoquei vocês para a gente conversar sobre isso, porque, enfim, realmente é uma questão que eu sinto muita falta em urbanismo, né? Assim, bom, como que a gente traça os planos em cima de resultados, né? Como é que a gente traça políticas olhando para as evidências, né? E isso, ao meu ver, não tem sido feito, né? Então, é algo que a gente tem tentado reforçar cada vez mais por aqui. Mas já, assim, se encaminhando para o final, né? Eu acho que esse espaço do final, muitas vezes a gente fala um pouco sobre carreira, já que muitos têm interesse em migrar para essa área relacionada ao urbanismo, e pode ser uso de dados no urbanismo, enfim. Então, eu queria perguntar para vocês, né, como que tem sido empreender nessa área, né, e que habilidades ou perfis vocês buscam, né? Acho que entre os ouvintes do podcast tem um pouco de tudo, né? Tem muitos arquitetos urbanistas, mas também tem muitos economistas, servidores públicos, engenheiros, né? Pessoal que trabalha com transporte e, evidentemente, né, os entusiastas em relação à cidade. Então, qual que é a história, né, de vocês e como é que vocês veem esse setor? Marcos, essa eu vou deixar para você começar. Tá bom. Na trajetória, eu venho de uma formação de gestor público. Eu sou formado em administração pública e trabalhei basicamente só com isso, mas eu fiz administração na GV, então na GV tem a parte de administração pública, administração de empresas, o que me ajudou bastante a ter visão de mercado e de empreendedorismo na parte mais privada, só que na área pública todo o pensamento crítico e técnico, essa parte de avaliação de políticas públicas e tal. Então, e aí a experiência prática, junto com prefeitos, com políticos, ela me ajudou bastante a construir modelos mentais, construir visualizações, construir um método de validação de hipótese, e isso eu acho que ajuda bastante na modelagem e num passo a passo um pouco mais didático, pensando nas pessoas, de como elas entendem a informação, do quanto aquela informação é relevante, e aí juntar um pouco dessa experiência prática com um conhecimento mais de metodologia, de pesquisa, validação de hipótese e tal, uma coisa de também estabelecer as hipóteses e depois desconstruir a hipótese para ver se ela está válida ou não, né? E aí depois entra a parte mais hardcore de pensamento matemático, estatística, e aí pessoalmente eu não tenho uma base tão grande de programação, mas aí eu encontrei na nossa equipe, eu tenho um apoio dessas programações, mas eu gosto mais de conceber o modelo mental, as visualizações, e aí isso acaba sendo muito bom. Mas, como dica, assim, fazer curso de estatística, ter a base matemática é muito relevante, e aí depois com Python você consegue matar os dois coelhos, a parte mais de back-end, então as bases de dados, a coisa mais difícil, e o front-end, que são as visualizações. E aí em Python dá para brincar muito bem, e
nessas duas frentes. Basicamente é isso. Aí a parte, a gente mais como empreendedor vê que o acadêmico ele é importante e tal, mas tem uma parte muito de correr atrás, de vontade de ler e de fazer cursos online bons e baratos que você consegue alavancar demais. Legal. E você, Fernando? Acho que o Marcos usou uma palavra-chave que eu gosto bastante, modelo mental. No caso, como você colocou, você não vê dados e modelos sendo usados, fatos e evidências sendo usados para a discussão de políticas públicas ligadas ao urbanismo. É verdade, isso que você falou, eu concordo totalmente. E as razões, a gente já falou, acho que é falta de dados, primeiro, qualificação, mas mesmo que os dados, vamos supor, no mundo ideal, existem dados suficientes para fazer uma modelagem. Você consegue fazer essa modelagem, você vai ter um problema de comunicar essa modelagem para um grupo que é muito multidisciplinar, porque nós, no urbanismo, na discussão de políticas públicas ligadas ao urbanismo, você tem desde procuradores, sociedade civil organizada, mercado imobiliário, economistas, arquitetos, e cada um tem o seu modelo mental, que não estou falando que está errado, mas é pré-concebido, e para você conseguir colocar todos na mesma mesa e no mesmo modelo mental, você precisa de uma habilidade muito grande de comunicar essa modelagem, de comunicar esses resultados, e isso é um outro desafio. Então, se colocando em longo prazo, acho que tem muitos obstáculos ainda para a gente passar, para conseguir, de fato, usar esses dados de uma maneira muito eficiente. E com relação à capacitação, eu acho que, assim, experiência um pouco nossa, é muito difícil colocar o pessoal da parte técnica de dados para conversar e entender questões mais ligadas a humanas, né? E aí vem o urbanismo. Então, é muito difícil colocar um arquiteto que sabe a legislação, entende muito bem a legislação, os planos e projetos, para conversar com o cientista de dados que precisa parametrizar esses dados que vêm do arquiteto, vêm da legislação urbanística para um banco de dados e disponibilizar e visualizar isso. Então, eu acho que se tiver algum profissional que queira trabalhar nessa área de dados ligados ao urbanismo, se o cara que conseguir falar as duas línguas, é um pouco óbvio isso, mas vai se dar muito bem. Então, e como o Marcos colocou, existem inúmeros cursos, inúmeras ferramentas gratuitas. Hoje em dia, você tem muitas plataformas abertas, você não precisa adquirir licença para nada, você tem comunidades muito grandes e consistentes, ativas. Qualquer pergunta, qualquer problema que você tiver ou venha a ter, você dá um Google que você vai achar. Acho que é difícil você ter um problema que alguém não teve e não publicou uma resposta ou algo muito parecido. Então, encorajo aí o pessoal da arquitetura que se interesse, um pouco por programação, por dados, que eu acho que tem um campo muito, muito grande para se trabalhar, e não só no urbanismo, em políticas públicas, mas até mesmo falando em construção. O pessoal pode ir para BIM e tudo isso. Então, acho que está nesse momento as duas. O cara que conseguir ter uma formação um pouco matemática de exatas vai se sobressair. Acho que foi. Eu sempre acho essa denominação engraçada, porque tem uma discussão interna no campo da arquitetura e urbanismo se é de humanas ou de exatas. Mas, dada a comparação com cientistas de dados e matemáticos e estatísticos, realmente fica mais para o lado das humanas, né? Isso mesmo. Muito, muito legal, gostei das descrições de vocês e, enfim, espero que eventualmente inspire aí alguns dos ouvintes que tenham interesse por essa área. Em relação às perguntas, a gente teve uma pergunta via Mário, ele dirigiu a pergunta para o Fernando, mas se o Marcos tiver alguma opinião a respeito, que em relação a quais as dificuldades no monitoramento de impactos ambientais em área urbana, utilizando os dados. E que tipo de dados vocês costumam usar nesse tipo de análise? Fontes, por exemplo, imagem de satélite. Sim. Uhum.
São inúmeras fontes. Então, no caso da matéria da Veja, nós utilizamos imagens de satélites para compor a massa arbórea, mas para outras análises poderia usar, por exemplo, as informações de alagamentos, de pontos de alagamento, do CGE da prefeitura, né, as ocorrências como quedas de água, por exemplo. Existem alguns TESB que estão na plataforma de qualidade do ar. Então, são inúmeras fontes. Aliás, então é uma boa pergunta que puxa para um tema que a gente acabou desenvolvendo uma competência forte na empresa de visão computacional por conta da ausência de dados disponíveis já estruturados. Então, na ausência de uma informação de massa arbórea, na ausência de uma informação de tráfego de pessoas, tráfego de veículos, a gente passou ou mesmo de lotes vazios, lotes certificados ou não, a gente passou a usar imagens de satélites para extrair essa informação. Uhum. Então, é uma boa fonte. Porém, cara. Por curiosidade, Fernando, vocês fazem um robozinho, inteligência artificial, que faz a leitura das imagens. Sim, exatamente. Tem diversas técnicas que usam inteligência artificial ou não, daí depende também do objetivo que você quer, mas é exatamente isso, você lê o padrão da imagem. Uhum. Sensacional. São técnicas e tecnologias que cada vez mais eu espero ver na prática na nossa gestão urbana. Marcos e Fernando, a gente está esgotando o tempo que a gente tinha reservado, que eu tinha prometido para vocês. Passo a palavra para vocês fazerem as considerações finais, ou se tem algum comentário que gostariam de fazer, algum que a gente não falou, ou, enfim, fiquem à vontade, inclusive, para falar sobre o que vocês estão fazendo agora, se quiserem. Legal. Bom, falar um pouco da minha parte que acabou faltando, sobre o uso de dados na política pública. A gente também acabou dando um passo atrás e foi investigar um pouco esses bichos políticos, esses agentes políticos, e aí isso foi importante depois para construir produto. Então, a gente sabe que tem muita curiosidade de votação, quem foi mais votado em tal e tal lugar, quem que domina tal e tal área, e aí um processo até um pouco pedagógico foi de mudar um pouco a nossa atuação só de políticas públicas mais hardcore, mais de saúde, educação e tal, e trazer a plataforma Datapedia Política, que analisa todos os locais de votação do país, nas votações que a gente tem na base do TSE. E esse trabalho, ele foi um trabalho gigantesco, 93 mil locais de votação, cada local de votação tem lá o vereador, deputado federal, deputado estadual, senador mais votado, e o trabalho de escutar esses políticos, escutar gestores de campanha, foi muito importante para ver que, às vezes, o dado, ele era um meio, e o fim em si estava mais na gente desenhar, na gente entender a dor da pessoa, entender que tipo de análise é feita. Então, às vezes, a gente fica muito tarado pelo dado, mas tem que dar 2 passos atrás, ouvir cliente, validar, entender as dores, e aí depois o dado vai ser um meio para solucionar aquilo. E aí, às vezes, não tem que ficar tão teimoso em fazer um modelo, apresentar e tal. Tem que fazer essa etapa de descoberta, encontrando uma pergunta grande, que tem um campo grande de atuação, você otimiza e faz a programação rodar bastante. E aí, assim, a gente está nesse processo de descoberta e ouvir um pouco como o Fernando faz também e das boas experiências de gestão de urbanismo. É uma grande honra para a gente e estamos abertos à contribuição de todo mundo que ouve o podcast, acessar datapedia.info e entrar em contato com a gente que queira contribuir. Obrigado. Legal, Antônio e Marcos, foi um prazer participar. Agradeço mais uma vez, né, pelo convite. E eu queria colocar um ponto aqui, né, que como a comissão da empresa, que eu já falei, mas
A Urbit ela está tentando, já tem um padrão próprio, né, de padronização das informações, mas a nossa ambição é, no momento certo, divulgar esse padrão, de maneira que a gente tenha a gente gere uma contribuição para que prefeituras, e nesse caso principalmente prefeituras, organizem a divulgação dos seus dados territoriais e principalmente dos dados legais, né, da legislação municipal, legislação de usurpação do solo, plano diretor. Tá? Então, nesse trabalho hercúleo que a gente está tendo de vasculhar cada município, lógico, a gente está começando pelos municípios maiores e onde tem demanda dos nossos clientes, tanto que se você entrar hoje na Urbit, você vai ver que a informação granularizada e mais detalhada a nível de legislação urbanística é só de São Paulo e BH, a gente tem outras também, mas que a gente não colocou na plataforma, mas já está no nosso banco. Cada prefeitura tem uma nomenclatura diferente, isso é também um pouco óbvio, mas tem uma padronização, uma estrutura completamente diferente, e por que não, né, padronizar isso? E, enfim, essa experiência que a gente está tendo prática, né, de negócio, a gente deseja, no momento certo, quando estiver bem madura, divulgar e ter sugestões e que seja um modelo aberto que todos possam usar. Né? Seria uma contribuição que a gente daria para as prefeituras, para como um todo. E, enfim, uma grande honra estar aqui. Eu acho que voltar também, acho que vale pontuar o ponto que o Marcos colocou na conversa, né, da desconstrução aí do IBGE e da falta de transparência do governo federal. Eu acho que o que a gente puder contribuir com ações que visem mitigar esse efeito, né, contribuir para que a gente evite ou crie alternativas, né? Eu sou muito favorável ao que o Max falou, da questão da descentralização. É ótimo você ter um IBGE, ter a reputação do IBGE, mas por que não ter também, e talvez esse possa ser o momento, instituições menores e muito mais pulverizadas, sejam elas governamentais ou não, que trabalhem, coletem dados e divulguem esses dados, cruzem pesquisas. Acho que quanto mais descentralizado, melhor. Então, fica aqui a provocação até e a nossa disposição em ajudar e contribuir para isso. Boa. E até, só contribuindo nessa parte, estão até pensando num mecanismo de renda mínima pelo simples fato de você oferecer suas informações e ser um cidadão. E aí, ofertar isso e manter atualizado pode ser um futuro mecanismo para você ter essa renda mínima garantida, e aí o mercado, a sociedade vai ter a informação daquela pessoa. E aí vai ser governo, ONGs, associações, empresas que vão, de alguma forma, ter o cuidado o passo a passo de vida, a evolução, enfim, todo mundo se torna responsável nessa comunidade. É uma provocação bem legal, bem importante. É legal. De certa forma, o Google já deve estar fazendo isso, né? Piada da parte, mas... Só que o dinheiro está ficando com o Google. Com o Google, tem exato. gente pensando para o dinheiro ficar com todo mundo. Para o Google, Facebook, né? Enfim. Não, mas, Marcos, Fernando, adorei ouvir vocês. Né? Eu acho que tem muito valor criado ainda através do uso de dados. E aí, né, dentro do contexto do nosso teste, né, na elaboração de políticas públicas urbanas mais e que a gente possa conseguir também dar as nossas ações. Né? Não, acho que identificar o que está dando certo, o que está errado, o que gera mais resultado, né, tornando, né, as nossas políticas mais eficientes. Foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente. Sucesso na empreitada dos dois e espero que a gente possa continuar mantendo esse contato com vocês. Agradeço mais uma vez. Obrigado.
Nesse episódio, conversamos com Marco Silveira e Fernando Souza. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio.